Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e no vídeo de hoje vou estar respondendo aqui alguns comentários sobre o vídeo que eu fiz, Batismo em Nome de Jesus. Então nesse vídeo eu provo, através da Escritura, que Mateus 28:19 é um versículo adulterado, fraudado, para beneficiar uma doutrina pagã chamada a Trindade. Então, Deus é o Pai, Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai. E o próprio Jesus disse isso em Mateus 10:20, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. E quando ele diz que envia outro Consolador, em João 15:26, Jesus diz que o Consolador, quando viesse, viria da parte do Pai, porque é o Espírito do próprio Pai. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Yahvé, e agora criaram uma doutrina falsa chamada a Trindade, onde coloca o Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade. Então, eu vou estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto. Mas aqui em Mateus 5, tem um texto que muito me alegra. Mateus 5, versículo 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, desde a época lá de Jeremias, quando Deus fala, Jeremias vai lá na porta do templo e diz que todos os profetas estão profetizando por Baal. Ninguém acreditava que eles estavam profetizando por Baal. Jeremias era o único correto. Eu não estou dizendo que eu sou o único certo, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única fonte verdadeira de conhecimento. Aqui em Mateus 28:19, diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz em Colossenses que tudo que nós fizermos por palavra ou ação, devemos fazer em nome de Jesus. Então já está contradizendo, a Bíblia não se contradiz. Outra coisa, a Bíblia diz em Romanos 6,14 e Colossenses 2,12 que o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Então, quem morreu por mim e por você no Calvário? Foi Jesus. Então, quando nós descemos as águas, é como se você estivesse debaixo da terra no mundo espiritual. E o batismo é em nome de Jesus. Por isso que em Atos 2,38, o apóstolo Pedro, ele vai estar seguindo a recomendação de Lucas. Aquele que diz no Evangelho de Lucas, que é paralelo com Mateus 28:19. Lucas 24, versículo 46 e 47 diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, vou repetir, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí você vai para Atos 2:38, Pedro diz assim: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão e remissão dos vossos pecados. Então, Pedro, ele está desobedecendo o que está escrito lá em Mateus 28:19, mas, como não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado, foi descoberto o Evangelho de Mateus em hebraico. Então, eu já falei isso em outros vídeos, volto a repetir. Tem muitos teólogos que dizem e afirmam que o Novo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico e aramaico. Provas. Foi descoberto que Lucas, o médico Lucas, ele não era grego, ele era sírio. O idioma sírio da época era aramaico. Então, e ele escreveu também a Teófilo. Teófilo, um sacerdote judeu. Como é que Lucas, sendo sírio, falando aramaico, ia escrever a um sacerdote judeu em grego? Não tem lógica isso. Então, Evangelho de Lucas e o livro de Atos, escrito em aramaico. Você vê, Tiago escrevendo sua carta às 12 tribos da dispersão. Como é que Tiago ia escrever as 12 tribos judaicas em grego? Impossível isso. Aí, agora encontram o Evangelho de Mateus em hebraico, chamado Shentof. Então, não existe Novo Testamento original. O que chegou em nossas mãos foram cópias das cópias em grego. Por isso que tem alguns erros. Mas, por isso Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, você tem que ter como regra de fé e conduta
o Antigo Testamento. O Novo Testamento também, desde que ele não entre em contradição com o Antigo Testamento. Entenderam isso? Então no Antigo Testamento tem trindade? Não. No Antigo Testamento o Espírito Santo não é o Espírito de Yahvé? No Novo tem que ser, por isso que Jesus vai dizer em Mateus 10, 20, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Romanos 8, 11, o apóstolo Paulo disse, o Espírito daquele, ou seja, de alguém que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, então o Espírito de alguém, foi lá e ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse mesmo Espírito hoje habita em nós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Volto a repetir, quando Jesus disse que envia outro Consolador, ele disse em João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então leia sua Bíblia. Todo o Antigo Testamento mostra que o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Yahvé. Como é que agora ele virou uma terceira pessoa? Quando a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, como que Deus estava em Cristo? Quando Jesus sai do batismo nas águas, o céu se abre, o Espírito dele, de Deus, desce sobre Jesus, aí ele começa a fazer os sinais, os prodígios, milagres, curar, multiplicar pão, peixe. Aí quando Jesus está lá na cruz recebendo os pecados do mundo inteiro, o que ele diz? Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Porque aquele mesmo Espírito que havia descido sobre ele no batismo, se retira, porque o Espírito é santo, não habita em meu pecado. Então o problema todo é que o povo vive de tradição religiosa. Pega um versículo da Bíblia e abandona todos os outros. Todos os batismos descritos na Bíblia foram feitos em nome de Jesus. E o batismo tem um significado, o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, está Cristo dividido? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que nenhum de vós batizei, senão a Cristo PH, para que ninguém diga, né, que foi batizado em meu nome, porque o batismo é em nome de Jesus. Então, se você ainda não assistiu o nosso vídeo, Capelão Alexandre, batismo em nome de Jesus, assista. E peça para algum líder religioso, algum teólogo, refutar o vídeo, porque ele é todo feito com base no que está escrito. E a Bíblia diz que sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então a gente só usa, irmãos, aqui em nossos vídeos, o está escrito. Não tem tradição religiosa. Esse livro aqui, ó, vai te ajudar muito nesse entendimento. Lembre-se que Jesus disse em João 17,3, que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo, o Cristo, o Messias, a quem ele enviou. Então a vida eterna tem a ver com vida eterna. E esse livro aqui, o nome do Criador, é porque lá em Jeremias 20, no versículo 23 ao 27, ali diz que a ira de Deus não iria se apartar da humanidade, até que ele cumprisse os desígnios do coração dele. E que somente nos últimos dias nós iríamos entender por que a ira de Deus não ia se apartar da humanidade. Leia sua Bíblia. Jeremias 23, do versículo 20 ao 27. Isso tem a ver com o nome dele. Porque assim como no passado fizeram o povo de Deus esquecer o nome dele por causa de Baal, assim está acontecendo hoje. Porque a palavra Baal em hebraico significa Senhor. Qual o nome de Deus hoje dentro das igrejas? Senhor, só o Senhor é Deus. Irmão, Deus tem um nome, é o Yud, Re, Vav, Re, que é o YHWH. Yahweh ou Yahvé, quando você diz aleluia, louvado seja Yah, Monte Moriá, Yahweh, esse é o nome do Criador. Então, esse livro, irmão, não tem como refutar. Se esforce para adquirir esse livro, o livro custa R$50, vai com um DVD de brinde. Esse valor de R$50 já está incluso o frete, então chega na sua casa. Então, assista o nosso vídeo, eu vou colocar aqui na descrição, e eu acho que no final desse vídeo eu vou conseguir colocar ele também. Batismo em nome de Jesus, tem todas as referências bíblicas. Então eu quero agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo. Lembre-se que quando Jesus foi batizado, me pergunta, mas Jesus foi batizado em nome de quem? João fazia o batismo de arrependimento, não era em nome de ninguém. Mas depois os cristãos, quando eram batizados em nome de Jesus, por quê? Porque o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Romanos 6,4 e Colossenses 2,12 são as referências. Amém? Então, anotem meu telefone, DDD 24 98837 6471. DDD 24 98837 6471. Lembre-se,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.